Quem é melhor, Homero ou Tolkien? Esopo ou Júlio Verne? Virgílio ou Rimbaud? Em uma briga entre escritores, quem iria ganhar? Os clássicos ou os contemporâneos? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube de Literatura Clássica aqui no YouTube. O box deste mês do Clube de Literatura Clássica tem como livro principal Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, e A Batalha dos Livros, do mesmo autor, vem como livreto. E é desta obra que nós vamos falar hoje. Antes de tudo, peço para que você curta, comente e compartilhe esse vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber todo o nosso conteúdo semanal. A Batalha dos Livros é um conto de Jonathan Swift, publicado pela primeira vez lá em 1704, como prolegômeno ao livro The Tale of a Tub. Nesta obra, Swift utiliza-se da sátira e da ironia para narrar uma batalha entre livros modernos e clássicos em uma biblioteca. O título integral é Um completo e verdadeiro relato da batalha travada na última sexta-feira entre os livros antigos e modernos na biblioteca de St. James. Essa é uma batalha real, literal, em que os livros vão mesmo cair na porrada quando ninguém está vendo. O conto é uma espécie de Toy Story dos livros, mas um aviso. Esta não é uma obra para crianças, vale frisar. Na história de A Batalha dos Livros, os espíritos dos autores mortos se transportam para os seus exemplares e passam a conviver na biblioteca do rei. Mas aí acontece um problema. Começam a pôr os autores clássicos, consagrados, na mesma prateleira dos contemporâneos. E aí tudo deu errado. Eles não conseguem se entender e iniciam uma imensa guerra com cavaleiros, arqueiros, murros, pontapés, bombas e tudo mais. Swift pode ser definido como um autor muitas vezes amargo, desesperançoso do seu tempo e criticava a decadência de sua época na sua literatura, tanto em Viagens de Gulliver quanto em A Batalha dos Livros. Nesta última obra, ele define os clássicos e contemporâneos como antigos e modernos. Os modernos, segundo Swift, são como aranhas, tecem suas teias na linguagem, injetam seus venenos com sátiras e críticas e se alimentam de vermes e insetos, que podem ser considerados aí a má literatura, as falsas ideias da filosofia, os pensamentos políticos totalitários. Já os antigos são como abelhas, nada querem além de seu voo, se impõem somente pelas suas próprias vozes, criam uma gigantesca comunidade unida, criam o doce mel e encantam a natureza com seus sons. Esta visão de Swift nos faz refletir o que são os clássicos, como defini-los e o que seriam os contemporâneos. George Van Gaben, o filósofo italiano, que em seu ensaio O que é contemporâneo, descreveu que o contemporâneo é aquele que encara e desvenda a escuridão do presente. O passado parece mais definido, mais sólido, e por ser tão estudado, mais iluminado, mais claro. Já o presente é escuro. Nós ainda não entendemos a nossa época e por isso procuramos desvendá-la enquanto ainda a vivemos. O contemporâneo está no presente, mas tenta distanciar-se dele para entendê-lo. Já Ítalo Calvino, outro italiano, em seu Por que Ler os Clássicos, escreve que um clássico é um livro que estamos sempre relendo, que nunca esgotou seu significado e está sempre se atualizando. É um livro que nunca deixou de ser atual, já penetrou no tecido social, faz parte do inconsciente coletivo, de modo que precisamos dele para entender tanto o passado quanto o presente. Esses clássicos e contemporâneos, ou antigos e modernos, estão em conflito de vida e morte em A Batalha dos Livros, lutando pela sobrevivência e pela eternidade das suas ideias. Podemos dizer que o livro trata não somente das diferenças de ideais entre os períodos históricos, mas também da batalha que todo escritor trava para criar uma obra grandiosa e permanecer pelos séculos, criando textos tão poderosos que continuam sendo lidos, relidos e estudados durante muito tempo. Neste livro divertidíssimo, Swift põe dois exércitos para lutarem. Entre os contemporâneos, Torquato Tasso e John Milton fazem parte da cavalaria. Descartes e Hobbes são os arqueiros. Duns Scotus e Tomás de Aquino compõem a infantaria. Já no exército dos clássicos, Homero lidera a cavalaria, Platão e Aristóteles são os arqueiros e até mesmo os deuses greco-romanos são acionados, como Júpiter, Palas Atena e Mercúrio.
Apesar da comicidade e do tom de aventura, as cenas são bem violentas. Em alguns momentos até assustam pelas suas descrições. Então, Aristóteles, observando Bacon, avançou com uma carranca furiosa, sacou seu arco em direção à liderança e deixou voar sua flecha, que errou o valente moderno e passou zunindo sobre a sua cabeça. Mas Descartes foi atingido. A ponta de aço rapidamente achou um defeito em seu capacete. Ela penetrou o couro e o papelão e entrou direto no seu olho direito. A tortura da dor fez o valente arqueiro se contorcer até a morte. Como uma estrela de influência superior, arrastou para dentro de seu vórtice. Essas brigas, apesar de serem descritas aqui de forma cômica, são reais. Vários escritores contemporâneos já brigaram, pelo menos através das palavras, com os clássicos. Por exemplo, Ezra Pound, grande poeta italiano do século XX, autor dos famosos Cantos, criticou ferrenhamente Virgílio, autor romano de maior sucesso, como alguém pouco original e que seu personagem, Enéas, da Eneida, não era um herói, mas sim um padre, de maneira pejorativa mesmo. Ou até mesmo Vladimir Nabokov, autor do polêmico Lolita, que disse que Fyodor Dostoiévski, vejam só, Fyodor Dostoiévski, se quisesse ser o seu aluno, não teria permissão nem para entrar na sala de aula. Vindo para os brasileiros, Clarice Lispector, nossa musa da literatura, no auge dos seus 21 anos, deu uma entrevista para um jornal falando mal de ninguém mais, ninguém menos do que Machado de Assis. Assim está escrito. Há escritores atuais que podem superá-lo. Como romancista, ele não é seguro, não obedece a normas. Por isso me parece fácil superá-lo mais do que igualá-lo. Vejam só. Um contemporâneo brasileiro vivo, Paulo Coelho, criticou Ulisses de James Joyce. Chamou o livro de literatura para escritores e disse que a obra fez mal para a humanidade. Esse tipo de treta intelectual é muito comum. O próprio Jonathan Swift, como eu já falei, desprezava os escritores de seu tempo. A Batalha dos Livros mostra um sintoma comum das contemporaneidades: a vontade de se distanciar do seu tempo e buscar um tempo passado, reviver algo que não vai mais voltar. É a famosa saudade daquilo que a gente não viveu. A grande ironia de toda essa questão é que Swift critica alguns de seus contemporâneos. No entanto, eles, para nós hoje, são clássicos, como John Milton, Torquato Tasso. E ele mesmo, o Swift, tornou-se um clássico. Toda essa discussão vale para nos lembrar que todo clássico, um dia, foi um contemporâneo. Da mesma forma, podemos entender que escritores que estão escrevendo e publicando nos dias atuais, daqui a algumas décadas ou séculos, podem ser encarados como clássicos. Então, para finalizar, deixo aqui uma pergunta. Você acredita que escritores contemporâneos podem se tornar clássicos? Quais autores da atualidade você acredita que chegarão a alcançar esse título? Deixe sua opinião aqui nos comentários, um abraço e até a próxima.